Olá, meu povo lindo, que delícia! Está no ar mais um Nossa Gente pela sua tela da TV Cidade Verde e também pelo canal do YouTube Michele Dio Oficial. Hoje o programa está bombástico. Eu estou com um entrevistado que é um amigo meu de longa data, Haroldo Maciel. Ele que é apaixonado por sismologia e por tudo que é ciências da Terra. Muito obrigado pela sua presença, amigo. Obrigado a você. Para mim é um prazer, ainda mais conhecendo essa trajetória, sabendo dessa mulher de fibra que representa, né, a mulher do Mato Grosso. Puxa, eu tô super feliz de estar com você aqui. E eu quero contar a sua história, porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai se inspirar ainda mais em querer vencer. Não é verdade? Espero que sim. Eu acho que a minha história, como a história de muitos matogrossenses, tem feito aí as pessoas acreditarem que aqui não é só mato. Aqui tem muita gente inteligente que pode exportar muito mais só do que a monocultura. A gente pode exportar conhecimento, a gente pode exportar beleza e tudo mais que cabe dentro desse estado aqui que é gigantesco, né? Que está evidenciado lá fora. Graças a Deus, gente. E cada vez mais. Bom, nós nos conhecemos há mais ou menos aproximadamente 15 anos. Nos conhecemos dentro de um estúdio de áudio. Hoje meu áudio tá péssimo, mas não importa, né? A gente tá doente, mas a gente vem trabalhar, né, meu amigo? Que coisa, né? Que interessante. Assim, o primeiro áudio, o primeiro off da Michele como jornalista, fui eu que gravei. E aí, lamentavelmente, hoje ela tá assim, sabe? Congestionada. E mesmo assim tá dando um show de apresentação. Ai, obrigada, amigo. É sempre bom ouvir isso. Esse feedback é maravilhoso. Mas vamos começar do começo. Como é que você se apaixonou pela sismologia e hoje tem uma teoria para isso? Quer dizer, você enfrentou muita gente para poder estar onde você está hoje, para ter o respeito, né? E a credibilidade, né, que é construída dia a dia, no cotidiano, para poder alertar as pessoas sobre os terremotos. A credibilidade ela veio com o tempo, né? Eu enfrentei 3 etapas. Eu acredito que a gente não temos muitos inventores na atualidade, né? Pessoas que se atrevam a propor coisas novas, mas eu classifiquei em 3 etapas isso. A etapa onde você propõe e o pessoal te classifica como louco, como um demente. A segunda etapa é quando você começa a mostrar os resultados. As pessoas decidem avaliar, que foi a parte onde eu fui para a UNB, mostrar para o Dr. George Sand, de França. E ele me recebeu, numa atmosfera de dúvida, mas aí conseguiu comprovar. E a terceira etapa é onde nós juntamos uma equipe, produzimos um pequeno artigo e fomos para a Califórnia apresentar, onde hoje é o local de maior importância para a sismologia mundial, né? Que é no berço da USGS, no Fall Meeting, no AGU, que é um evento que acontece em todo mês de dezembro, onde reúne as maiores mentes do assunto relacionado à geofísica, termodinâmica. Estava ali, por exemplo, a NASA, a USGS, e eu pude compartilhar esse artigo, esse pôster, feito em parceria com a Universidade de Cuiabá e a UNB. E isso foi o que marcou aí, o que colocou a terceira etapa no mapa. Ele colocou essa proposta nova no mapa. Os outros cientistas começaram a falar, muita gente criticando negativamente. Teve, por exemplo, um jornalista da Folha, o Pagnazzi, ele veio de São Paulo para cá e ele falou: olha, eu vou ficar aqui por uns dias. E se você me provar que essa teoria tua é real, se você tiver alguns acertos, eu vou colocar você na Folha do Estado de São Paulo. Depois de alguns dias, eu fui capa da Folha do Estado de São Paulo, né? A mesma proposta aconteceu com o Domingo Espetacular, onde a jornalista falou: ó, você vai fazer uma previsão, eu quero nos Estados Unidos da América, e se ela ocorrer, a gente coloca você no Domingo Espetacular. Isso estou falando de Brasil, né? Mas fora, no México, no Equador, no Chile, já, se você digitar na internet, você vai ver que é uma coisa corriqueira, né? Uma vez antes de um evento significativo, existe um post, e esse post movimenta a galera. Movimenta a galera e salva vidas.
né? Eu acho que isso que é o mais importante. Mas eu quero que você conte pra gente como é que surgiu essa nova paixão, né? Porque você contou várias vezes que isso surgiu num churrasco. Sim. Como é que é isso? Nesse evento, tava o Dr. Anselmo Rosa, que é um psicólogo muito conceituado aqui, e o programador, Júlio César. Atualmente, agora ele está programando, foi para Rondônia programar. Mas, entre outros amigos, a gente estava sendo questionando, né? Logo depois do terremoto do Japão, puxa, por que em todas as áreas a ciência caminha tão rápido e até hoje ninguém descobriu como prever um terremoto e tal, e fica aquela conversa e tal. Eu falei, mas ninguém prevê terremoto? Não, você prevê esse terremoto, a pessoa ia ganhar milhões. Eu falei, eu não estou acreditando. Eu acreditava que tinha um padrão, e eu fui buscar esse padrão. Então, eu baixei 10 anos de números, e esses 10 anos, eles mostravam repetições de evento em algumas partes. Então, tinha Papua, então logo tinha na Costa Rica, tinha no Alasca e logo tinha na Baixa Califórnia e México. E o que eu fiz foi pegar esses números, propor, né, e aí eu fui ridicularizado e tudo, mas aí quando os terremotos começaram a acontecer, eu comecei a receber críticas gritantes. Então aí o próximo passo, acertar grandes terremotos. E aí teve o da Espanha, que ficou muito falado, o da Turquia, cerca de 600 mortos, e finalmente um de Ica. E foi no Chile que a magia aconteceu. Eu mandei uma carta para o presidente da República, dizendo que um forte terremoto iria acontecer às tantas horas, que seria uma noite de domingo, e esse presidente, ele não se posicionou, mas a televisão pegou essa informação e disparou. E naquela noite de domingo, com um atraso de 15 a 20 minutos, o terremoto aconteceu. Não foi qualquer terremoto. Uma coisa dizendo, no Chile treme todo dia, mas eu estava dando a magnitude e a hora. Tá? Então foi um terremoto de 7.0, ele destruiu casas, escala Richter. Absurdo. Ainda mais, mesmo no Chile, aquele terremoto assustou muita gente. E o presidente, na manhã de segunda-feira, ele, com um e-mail protocolado, por meio da assessora dele, ele respondeu fazendo menção àquela previsão. E aí eu entrei para a história. Porque o que poderia parar, eu fui para Brasília, expliquei o modelo, o próprio doutor falou, cara, isso aqui a gente vai ter que, pelo menos, levar para os Estados Unidos, porque aqui no Brasil a gente vai apanhar. E foi o que aconteceu. Eu fui para Brasília, fiquei lá cerca de uma semana, era para ficar no hotel e o doutor falou, não, fica na minha casa, vamos conversar. E nós conversamos por horas. E o fabuloso foi que daí juntamos aqui com o Gregório, que é um cara que está sempre de perto comigo. Ele falou, vamos criar uma conta no Twitter, você vai continuar propondo isso. E os acertos é que vão dar credibilidade. E a credibilidade veio finalmente em 2015, quando depois do terremoto do Nepal, eu propus, olha, esse terremoto do Nepal, ele tem uma probabilidade de chegar a uma cidade chamada La Serena. Não estou falando de uma região, não, tem uma possibilidade de chegar a La Serena. E ele vai chegar igual ou maior. E o terremoto tinha sido 7.9. Meu Deus. 7.9 é absurdo. E no dia 16 de setembro, cerca de 3 meses depois, esse terremoto, ele chegou, destruiu a costa e as ondas, o tsunami invadiu, destroçou tudo, sem o alerta de tsunami. As pessoas não tiveram o alerta de tempo tsunami, de se preparar. Não. A preparação que eles tiveram foi que eles se lembraram do programa de televisão onde eu falava sobre esse terremoto e saíram das suas casas e foram para um lugar seguro. E a gente conseguiu tirar 20 mil pessoas da costa. A BBC de Londres esteve lá porque eles queriam entender como um terremoto onde a Defesa Civil não avisou sobre o risco da água, o Showa não avisou, morreram somente 12 pessoas. E é isso que a gente explica aí. Teve até documentário sobre isso, depois você vai... Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas a gente volta com muito mais, não saia daí.
estamos de volta com nossa gente. Aqui o papo tá maravilhoso. Haroldo, conta pra mim a importância das redes sociais no seu trabalho e a censura que você tá sofrendo agora. Puxa, o tema é bem recente, né? Durante muito tempo eu tive a televisão na mão, né? Mas a partir do momento que a confiança foi sendo elevada, a televisão usou na contramão. Por exemplo, quanto mais confiança, menos tempo eu tinha na TV. E aí o que aconteceu? Hoje eu não posso falar abertamente sobre fortes terremotos, né? O último terremoto que teve foi no Maule, foi um 6,8. E assim que teve esse terremoto no Haiti, um terremoto de 6,2, eu avisei que esse terremoto chegaria na região do extremo sul do país, né? Então as pessoas se prepararam, o terremoto aconteceu, mas a televisão não falou nada. Por que isso? Porque eu não sei que parte da população se prepara e que parte entra em pânico. Então eu não tiro, por exemplo, a razão da TV, porque todas as TVs são controladas por órgãos, né, de censura no Chile, ainda mais o Chile, que é um país que as pessoas cuidam da informação, e parte dessa informação não pode chegar. Então eu entendo isso. Se você soubesse, por exemplo, que um asteroide cairia na Terra, vai cair na Terra, a televisão de forma alguma poderia dar essa informação. Se soubesse que um mega terremoto poderia acontecer ou no extremo norte do Brasil, ou que um tsunami pode, de maneira nenhuma, a Defesa Civil poderia colocar isso para as pessoas normais. O certo seria eles receberem a informação e uma preparação antecipadamente. As pessoas iam se deslocar, a Defesa Civil ia fazer um plano de contingência, lugares para as pessoas escapassem. E isso é o que aconteceu no Chile. Então, para manter esse canal aberto, eu uso as redes sociais. Eu uso o Instagram, né, que é Haroldo Maciel, o Twitter, que é Haroldo Maciel. Você faz várias lives, né? Faço lives. As lives são, na verdade, para chamar mais a calma, né? Quando eu faço a postagem, por exemplo, fiz a postagem do Maule, eu entrei algumas horas depois, dizendo que um terremoto a partir de 6,5 poderia acontecer, mas que não se preocupasse, porque afinal de contas o Chile é um país que teve um 8 e não fez nada. Teve dois terremotos em 2015 e 2016 e realmente não aconteceu nada de grave. Então é um país que está preparado, ao contrário do Brasil. Isso que eu ia te perguntar agora. Nós aqui não temos essa infraestrutura que suportaria, por exemplo, um terremoto. Eu acredito que a cultura e a falta de informação coloca o Brasil em um dos piores países em questão de sismo. Primeiro, a gente tem a ideia de que nada aqui que não tem terremoto no Brasil, que é uma mentira, né? A gente sabe que Porto dos Gaúchos aguarda um evento e que as construções lá seguem sendo feitas de maneira desordenada. E sem nenhuma preocupação nesse aspecto, né? A gente sabe que São Paulo e Rio de Janeiro as pessoas constroem em encosta e que somente a chuva, somente a umidade da terra tem feito desabamentos aí catastróficos, né? E sabemos também que alguns prédios vêm caindo aí no Rio, esse agora do Ceará, que foi uma catástrofe, é considerado uma coisa horrível, um desabamento de um prédio sem nada. Então você imagina o que aconteceria se a gente tivesse aqui eventos aí de magnitude 6. Vamos voltar aqui com relação à censura. Você acha que a censura, então, em função de um equilíbrio emocional coletivo, ela é válida? Eu acho que a censura é válida porque, você vê, imagine você que eu tenho informação de um evento que pudesse acontecer, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Imagina. E que eu tivesse a credibilidade a ponto de movimentar... o eixo Rio-São Paulo, né? Então isso seria irresponsabilidade da minha parte ou da Defesa Civil, se eles não censurassem, porque eu ia colocar as pessoas que vivem naquela área para comprar toda a comida e água. Isso ia gerar
coisas assim, não dá para imaginar o efeito borboleta disso. Você sai, compra, estoca água, estoca gás, isso vai gerar uma falta de gás, uma falta de água, sobe os preços. Uma coisa é a gente tá aqui, tem comida, tem água, tá tudo fácil. Outra coisa é você ter que disputar comida e água para o seu filho. Por isso a censura, a Guarda Nacional, ela é necessária nessas horas. E o Brasil, eu não sei se a gente pensa nisso, mas o Brasil tem que ter um plano de contingência para alguma outra coisa que a gente não espera, mas que possa acontecer. O que você ganhou nessa caminhada? Bom, porque eu sei que até ameaça de morte você sofre. O que eu fiz? Para poder eu tinha 2 caminhos para seguir. A gente geraria um aplicativo e venderia, porque estava em alta. A conta Quake Red Alert chegou a ser a conta mais clicada no Chile em 2012. Nós perdemos só para um time de futebol da Espanha, famoso. Eu tenho todos esses prints do Trend Tops, chegou a ser o mais falado. Por quê? Porque no momento onde havia a especulação de que o mundo acabaria em 2012, nós fomos para as mídias dizer que não existia esse risco, que ia ter um mega terremoto. Não, que não existia esse risco. Então não serviu só para isso. Mas o que você ganha com isso? Ou você disponibiliza a informação grátis para a sociedade, ou você quer ficar rico. Então, a minha ideia de comprovar essa teoria me colocava num ponto de dar informação gratuita, não cobrar nada, a não ser despesas de viagem, alguns programas de televisão que eles são obrigados a te remunerar no Chile, eles pagam. Se você vai no programa de televisão, eles te pagam muito bem, por sinal, que é uma cultura deles, né? E no caso de você querer comprovar uma teoria, você tem que pagar o preço. Eu sei que você, sendo mexicana, você tem noção do que é um terremoto, porque eu sei, né, que a tua mãe viveu o terremoto de 1986. Sim. E que destruiu o México. Infelizmente, é uma realidade que afeta muitos países, e quem vive nesses países que têm abalos sísmicos tem toda uma infraestrutura e um psicológico, mas mesmo assim, o de 86 foi devastador. Realmente, a minha mãe conta que foi muito triste você ver o país totalmente destruído, muitas pessoas morreram. Então a gente vê a importância de ter pessoas como você que se dispuseram a estudar, a entender melhor os abalos sísmicos e ajuda de forma direta para evitar mortes. O que a sociedade organizada, quem está assistindo nossa gente hoje, pode fazer para te ajudar? Eu acredito que pode fazer para me ajudar é pegar esses números e começar um experimento com algum... Pô, o pessoal que está aí na universidade, pega esse experimento e pega um estagiário e bota ele para fazer cálculo, bota para fazer a triagem. A mesma coisa aconteceu com Brasília. Lamentavelmente, eu não tenho mais o apoio do Dr. Jorge, porque ele tem muita coisa. Imagina um orientador, então ele tem outras partes da vida. Eu cheguei a pensar em ir para lá fazer um mestrado, mas eu tenho uma vida aqui, eu teria que abrir mão da minha vida para poder defender essa ideia. E não vale a pena, não pelas pessoas que a gente iria salvar, mas é que assim, imagina você apagar um incêndio sozinho, ir para uma floresta, né? É muito bonita a história de que eu já fiz a minha parte, é muito bonito, mas a realidade é outra. A realidade é que se eu me colocar contra a ciência atual, eu vou desgastar minha saúde e no final eu não vou ter. Então o que eu posso fazer é continuar indo para fora defender, porque eu estive na Austrália defendendo esse material, eu estive na cidade do Porto defendendo no encontro de engenharia, eu estive na Califórnia, no AGU, e o que você pode fazer para poder defender isso? É continuar dizendo, né? Teve mais um evento agora no Maule, né? A gente espera mais um evento que pode afetar o México e a Califórnia nos próximos dias, e isso é só o tempo que vai dizer. O tempo, ele é maior do que toda a ciência, o tempo é maior do que todos os diplomas, as pós-graduações. O tempo vai dizer se isso é ou não verdade.
Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas a gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com nossa gente, que delícia! E eu quero aproveitar esse último bloco nosso para a gente conversar um pouquinho e você explicar para os nossos telespectadores dessa produção que foi feita para contar um pouco da sua história, que foi pelo Severino Neto, né? Ele que foi o cineasta que fez, documentarista, que chama Sísmico. Puxa, legal essa parte. O Severino, ele era uma pessoa que, assim como você, teve ali presente durante muito tempo. Ele se formou lá na Unic comigo e eu tinha um carinho grande por ele. Então ele falou, cara, gostaria de fazer um material sobre você. E eu falei, tá bom, vamos fazer um vídeo aí de uns 15 minutos e tal. Você consegue o Skype dessas pessoas e tal? Eu falei, tá bom, vamos fazer. E o olhar dele era meio de longe. Eu falei, cara, mas você não quer dar uma olhada lá, pessoalmente? O que é realmente isso? Porque uma coisa é dizer, falar sobre o assédio, falar sobre como as pessoas me querem bem ali naquele país, e outra coisa é você ir vivenciar. E aí nós arrumamos aqui passagens, né, hospedagens, e fomos para o Chile. Ele tinha a ideia de fazer um projeto que chama Sísmico. E lá ele viu de perto qual é o carinho das pessoas, porque a gente foi sem condição nenhuma e eu tuitava, tô aqui em tal cidade, preciso de alojamento para 4 pessoas e hospedagem, comida, e as pessoas apareciam do nada e vai ficar no meu hotel, tem um restaurante do meu primo e passagem de avião, passagem de avião para ir pro norte, andamos 1.800 quilômetros até uma cidade, fomos até Iquique, e aí Iquique, as pessoas cercavam na rua, tirando foto, e o Neto falou, merece muito mais do que só 15 minutos. E aí ele fez disso o primeiro longa dele, e foi fantástico. Ali a gente consegue colocar a teoria bem detalhada, tivemos o Dr. Jorge França, e são coisas que acontecem, né? A gente sabe que é lamentável, mas que acontece. E o filme mostra tudo isso. A ideia do diretor, do Severino e do Rafael, que dividiram a direção, foi mostrar esse Haroldo que é simples, que vai para a universidade, que ajuda os alunos e que sai com os alunos para poder fazer as coisas e que lá é idolatrado, que anda com segurança armado e tal. O filme mostra essa discrepância de realidade. Essa assimetria, né? E o que ele não havia entendido é por que você não foi embora, né? Por que você não foi morar no Chile? E o que eu disse para ele é o seguinte, a partir do momento que eu vier morar no Chile, isso se torna corriqueiro, torna normal. Então, estando aqui, eu posso aparecer nos momentos, ser lembrado nos momentos, e evitar que pessoas... Tem uma frase de um filme, ninguém pode ser herói o suficiente para ter a imagem imaculada, né? Então quando você vai para um local desse, você passa a fazer parte da vida desse pessoal e tem muitas pessoas que querem te destruir a sua imagem, né? Então o melhor foi eu ficar no Brasil e dar para eles somente o que eles querem, que é a informação oportuna. Nos momentos finais do programa, a gente sempre faz algumas perguntas para inspirar ainda mais quem está do outro lado da telinha. Qual que é o seu segredo de sucesso? Desacredite de tudo. Quando alguém te disser, bom, não é possível, pergunte por quê, né? Busque maneiras de entender o sistema, porque quando você ouvir a palavra impossível, acredito que isso aconteceu, teve os irmãos que propuseram que, por exemplo, a gastrite era produzida por uma bactéria, né, o papiloma bacter. E os caras propuseram isso e a ciência rechaçou. Os médicos falaram, não, é impossível. E o cara tomou um copo com a bactéria, depois ele ele mostrou que ele tinha razão. Então, o segredo está aí. Quanto está disposto a dar da sua vida, da sua saúde, por uma coisa que você acredita? Nada é impossível, né? E tem uma frase que é maravilhosa, que eu sempre falo, que é assim,
Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Exatamente. Muito obrigada, sucesso. Você sabe que Obrigado você mora você. no meu coração. Obrigado você. Te dá um beijo. Esse foi o nosso Agente de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Seu compromisso é comigo de segunda a sexta, 10 horas da manhã ou 4h15 da tarde. Ou também pelo canal do YouTube Michele Dio Oficial. Um beijo, um queijo. Até o nosso próximo encontro.